Olá a todos, bem-vindos, eu sou o Explicador e hoje vamos falar de intervalos de números reais. Mas antes disso, vamos só ver muito rapidamente que tipo de opções é que nós temos para representar conjuntos mais simples, como por exemplo este aqui que é constituído apenas pelos números 3, 4 e 5. Ora bom, então tenho a seguinte possibilidade. Vou dizer que vou abrir chaveta e vou fazer aqui uma lista com todos os elementos deste conjunto, simplesmente 3, e 4 e 5. Portanto, eu tenho aqui a representação em a extensão do nosso conjunto A. A outra alternativa será precisamente através de um diagrama de Venn, que é exatamente aquilo que já está aqui na imagem, portanto já está aqui contemplado. Outra possibilidade, e por se tratar de um conjunto numérico, também podemos sempre fazer geometricamente na reta numérica. Ora, vou fazer aqui, por exemplo, o 0, 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. 3, 4, 5. Eu vou, por exemplo, colocar aqui uma bola no 3 e outra no 4 e outra no 5. Ok? É uma representação alternativa do conjunto A. Vou arranjar aqui uma forma de dizer que este é o conjunto A. Não é muito habitual fazer isto para números naturais, mas pode-se fazer. Ok? Agora, aquilo que é feito muito frequentemente é a representação através de uma condição. Neste caso, visto que o conjunto é relativamente pequeno, até nem é prático fazer uma condição. Mas, se quiséssemos fazer, como é que nós podíamos fazê-lo? Então, dizemos assim, o nosso conjunto A é o conjunto formado por todos os números, por exemplo, naturais. Estes números são naturais, também podia dizer que são inteiros, ok? Mas vamos dizer que são naturais. Então, para os números naturais, normalmente nós associamos a letra N, pequeno, portanto, todos os elementos N pertencentes aos números naturais, de tal modo que obedeçam à seguinte condição, que é a condição que vem a seguir. Esses números N estão entre 3 e 5, incluindo o 3, então dentro da direita para a esquerda é N maior ou igual que 3 e N menor ou igual que 5, e agora vou fechar a chaveta e cá está. Portanto, através de uma condição, o nosso conjunto A. Portanto, este tipo de representação também se chama representação em compreensão. Ou seja, vou substituir a listagem de todos os elementos do conjunto por uma qualquer condição. Okay? Agora, temos aqui um desafio. Então, se eu quiser, em vez de representar todos os números naturais entre 3 e 5, ser todos os números reais entre 3 e 5. Bom, agora o caso já muda de figura. Porque já não é possível, por exemplo, fazer uma listagem de todos os números reais que vão de 3 até o 5. Simplesmente porque são infinitos elementos e nós não dispomos nem de infinito papel, nem de infinito tempo para o fazer. Portanto, temos que arranjar alternativas para o fazer. E então, a melhor alternativa é precisamente através da condição. É aquilo que eu estava a dizer há pouco. A condição é sempre possível. Às vezes não é prático, mas aqui é mesmo obrigatório. Portanto, é uma forma possível, mas é obrigatório no sentido em que é uma forma possível de nós representarmos conjuntos de infinitos elementos. Então vamos dizer assim, vamos só mudar a seguinte situação. Vamos dizer que o nosso conjunto, vamos continuar a chamar de A, é o conjunto formado por números, agora já não são naturais, agora já são reais, então agora vou mudar a letra. Normalmente para os naturais nós associamos a letra N, agora aqui vamos associar a letra X, que é o habitual, não é? X pertence a R, ok? Tal que obedecem à condição. E qual é a condição? Agora o X tem que estar entre 3 e 5. Vamos dizer exatamente a mesma coisa, mas o facto de ter aqui os números reais em vez de ser números naturais muda, de facto, todos os números que fazem parte do conjunto. O que é que também vai mudar aqui? Também vai mudar aqui o facto de agora eu poder fazer uma representação na reta real muito mais eficiente. Agora, as representações na reta real vão passar a ser feitas da seguinte forma. Aqui o nosso 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E agora vou fazer o seguinte. Vou começar no 3, são todos os números do 3 até o 5, incluindo o 3 e incluindo o 5. Então vou fazer assim, apenas aqui, levantar um bocadinho aqui da reta. Vou pôr aqui uma bola fechada a dizer, ok, o 3 está presente no nosso conjunto. O 5, vou pôr aqui uma bola fechada, ok? E vou unir estes dois. E, portanto, este conjunto aqui, todo este conjunto, isto é o nosso primeiro intervalo, isto é um intervalo de números reais, ok? É um conjunto de R que vai desde todos os números
começando em 3 e passando por 5, vai passar por todos os números reais. E, portanto, vamos mencionar aqui que este é o nosso conjunto A. Formas alternativas de o fazer. Portanto, temos aqui, através da condição, representação geométrica, ou seja, na reta real, e também temos a possibilidade, portanto, isto é novo e é exclusivo para os números reais, através de um intervalo de números reais. Okay? E o intervalo de números reais vai ser assim, vou começar no 3, vírgula, e depois vou colocar então, o primeiro e o último. E agora, como o 3 ainda pertence ao conjunto e o 5 também ainda pertence ao conjunto, vou pôr parênteses retos, fechado no 3 e fechado no 5. Aqui é a bola fechada para dizer que o 3 pertence, aqui é a bola fechada a dizer que o 5 pertence, aqui é um parênteses fechado para dizer que o 3 pertence e que o 5 também pertence. Como é que seriam alternativas? Imaginemos que eu quero que nem o 3 nem o 5 façam parte do conjunto, mas todos os números que estejam entre o 3 e o 5 ainda façam parte. Então vou definir aqui um outro conjunto, vou agora chamar B, que é para não ser sempre a mesma letra, que é são todos os números reais, tais que esses números estão entre 3 e 5, mas o 3 já não está incluído no nosso conjunto e o 5 também não. Agora o que é que muda em termos de, por exemplo, a representação geométrica? Bom, então agora tenho aqui a minha reta, o 0, 1, 2, o 3, o 4 e o 5. Vou fazer assim. Começa no 3 e termina no 5, mas agora para dizer que o 3 e o 5 não estão incluídos neste conjunto, vou só pôr aqui uma bola aberta, não vou preencher a bola, ok? E pronto, e cá está. Este então aqui vai ser o nosso conjunto B. Portanto, vai ser a única diferença. Em termos de intervalos numericiais, qual é a diferença agora? Bom, é que agora os parênteses retos estão a apontar para fora a dizer que o 3 e o 5 estão, cá está, fora do conjunto, não estão incluídos. Portanto, em intervalos numericiais fica só que o nosso conjunto B vai ser de 3 a 5, mas intervalo aberto. Então agora vamos, se calhar, só ver aqui alguns exemplos adicionais, só para vermos como é que funciona a mecânica dos intervalos de números reais e as várias representações possíveis. Temos, por exemplo, aqui os números reais entre menos 2 e 1. Esta situação, desde já, necessita aqui de algumas clarificações. Porquê? Porque em matemática nós temos que ser absolutamente precisos em toda a nossa linguagem. Esta linguagem aqui não é suficientemente precisa. Porque aqui, para um matemático, esta afirmação tem várias interpretações possíveis. Porque aqui eu não sei se o menos 2 está incluído neste conjunto, não sei se o 1 está incluído ou não. Ou é o menos 2 e 1 que estão incluídos, ou estão ambos excluídos, ou apenas o menos 2 ou apenas o 1. Portanto, aqui isto leva-me aqui para várias possibilidades. Bom, menos 2 e 1 não estão incluídos. Se assim for, então, o meu conjunto de números, o meu intervalo de números reais, vou chamar A, ok? Por exemplo, vai ser de menos 2, parênteses aberto, até 1, também aberto. Okay? A representação na reta vai ser, só para aqui os essenciais, portanto, começa no menos 2, aqui o 0, aqui o 1, começa aqui, bola aberta e aqui está o meu conjunto A. Okay? Em termos de condição, fica o meu conjunto A pode ser definido pelo conjunto de todos os números reais. Portanto, atenção que quando nós colocamos parênteses retos, quer sejam fechados, quer sejam abertos, automaticamente é sempre desde este número que está aqui, todos os números reais, até chegar a este extremo superior. Okay? Depois, dependendo da orientação destes parênteses, ou este número está incluído ou não está, e portanto, este extremo superior estará incluído ou não também. X potência R, tal que os números reais estão compreendidos entre menos 2 e 1. Okay? Dentro da direita para a esquerda, x é maior que menos 2 e daqui da esquerda para a direita, x é menor do que 1. Portanto, é as duas coisas. Portanto, isto também pode ser substituído por x maior que menos 2 e, simultaneamente, x é menor do que 1. Mas esta notação condensada é muito mais prática e muito mais fácil de ler. Okay? Pois se menos 2 e o 1 não estiverem incluídos. Então, se estiverem incluídos? Bom, então se estiverem incluídos, vamos lá aqui outra, portanto,
1 asterisco, vamos para aqui outro asterisco, menos 2 e 1 estão incluídos. Nesse caso, o nosso conjunto A vai ser fechado de menos 2 até 1 fechado também no 1. A representação na reta real passa a ser, tenho aqui o menos 2, aqui o 0, o 1, é exatamente a mesma coisa, só que agora em vez de ter uma bola aberta, é uma bola fechada, quer no menos 2, quer no 1, isto é o meu conjunto A, e em termos de condição fica que A é o conjunto formado por todos os números reais que obedecem à seguinte condição, x está entre menos 2, incluindo o menos 2, e menor ou igual para incluir o 1 também. Okay? Esta seria a diferença. Outras variantes. Agora, suponhamos que eu quero, por algum motivo, incluir o menos 2, mas não quero incluir o 1. Portanto, é aqui, ou excluo os 2 ou incluo os 2. Mas eu, se calhar, só quero incluir um e não quero incluir o outro. Então, também há outras alternativas. Então, agora vamos ver a situação em que o menos 2 está incluído, mas o 1 está excluído. E são todos os números reais entre o menos 2 e o 1, mas com estas condições adicionais. Então, agora, como é que fica o nosso conjunto A? Então, o nosso conjunto A fica, portanto, no menos 2 inclui. Então, no menos 2 vou colocar parênteses fechado, mas no 1 vou colocar parênteses aberto. Ok? Em termos de representação na reta real, vai ficar menos 2, colocar aqui o 0, colocar aqui o 1, podem colocar aqui menos 1 também, não há problema nenhum, ficar bem mais composto, não é? No menos 2 vou colocar, por estar incluído, bola fechada, mas no 1 vou colocar uma bola aberta, porque não está incluído, ou está excluído, não é? E cá está o nosso conjunto A. Em termos de condição, qual é a diferença agora? A continua a ser o conjunto de todos os números reais, com a condição de que o x é, para incluir o menos 2, vou fazer portanto, x maior ou igual, da direita para a esquerda, que menos 2, e x é apenas menor do que 1, mas não igual, que é para não incluir o 1 no nosso conjunto. E fica aqui então a condição. Já é fácil mais ou menos de ver agora qual é a outra opção, em que o menos 2 é que está excluído e o 1 é que está incluído. Portanto, agora é tudo ao contrário. Então, o nosso conjunto A agora vai ficar aberto no menos 2 até 1, mas no 1 fecha. Depois, em termos de reta, vamos ficar com aqui só o menos 2 e o 1, aberto no menos 2, fechado no 1, e este é o nosso conjunto, com um sombreado assim, não é? Agora, em termos de condição, ficamos com A é conjunto de todos os números reais, com a condição que x é apenas maior que menos 2, mas é menor ou igual que 1. Ok? Mudou aqui. O igual aqui só estava para o menos 2, para incluir o menos 2, e agora só está para 1, porque é para incluir o 1. Ok? E ficou aqui estas variantes. Em qualquer uma das situações, quer o menos 2 e o 1 estejam ambos incluídos, ou ambos excluídos, ou apenas um deles é que esteja incluído e o outro excluído, eu tenho sempre um conjunto que começa num determinado número e termina num outro número. Estes conjuntos são, todos eles, conjuntos limitados. Limitados. Em particular, porque são limitados este aqui em particular é limitado inferiormente pelo menos 2 e limitado superiormente pelo 1. Okay? Independentemente do facto do menos 2 e o 1 pertencerem ou não pertencerem ao conjunto. São limites inferiores e superiores. Mas eu posso ter outro tipo de conjuntos, intervalos de números reais. Então vamos ver só estas situações adicionais. Tenho um intervalo de números reais que é constituído por todos os números reais que são superiores a 1 meio. Como é que nós agora vamos representar isso nos nossos intervalos de números reais? Ora bom, então são superiores a 1 meio. Por exemplo, vamos começar com a reta que se calhar é mais intuitivo. Vou colocar aqui a nossa reta real, vou colocar aqui, por exemplo, o 0, o 1, o meio está exatamente entre o 0 e o 1, não é? Só para ter um mínimo de rigor na representação, não é? E agora são todos os números que são superiores a 1 meio. Bom, então o meio não está incluído porque não é superiores ou iguais, é só superiores. Então o meio já não está incluído, bola aberta, e agora vou fazer o seguinte, agora são todos os números para aqui, mas depois não tem fim, portanto continua indefinidamente. Como é que a gente representa isso em termos de reta real? Vamos simplesmente colocar aqui uma seta
a dizer, portanto, isto aqui, se quiséssemos ser um pouco mais picuinhos, teria aqui o menos infinito, mais infinito e o menos infinito deste lado, né? Mas isto continua infinitamente até o mais infinito. Né? Atenção que o mais infinito não é um número concreto, é apenas uma coisa que diz, é para simbolizar que são um conjunto de números tão grandes quanto se queira. Em termos de intervalo de números reais, como é que isto fica representado? Então este conjunto, vamos chamar de conjunto C, que é para ser um bocadinho diferente. Então o nosso conjunto C vai ser o conjunto que começa em um meio, mas não inclui um meio, portanto, aberto em um meio, e agora vai para aí dentro até mais infinito. Nos infinitos é sempre aberto. Porquê? Cá está. O mais infinito ou o menos infinito não são números concretos. Então não posso afirmar simplesmente que o mais infinito ou o menos infinito pertencem, estão incluídos no conjunto. É sempre aberto nos infinitos. Okay? Temos de condição, mais simples até. Conjunto formado por todos os números reais, tal que x, os x que obedecem a esta condição, a condição é que os números são superiores a 1 meio. Então, x é superior a 1 meio. E pronto. Nem é preciso fazer de um lado e do outro. É só x maior que 1 meio e já está. Agora vamos ver a outra situação. Números reais inferiores a menos raiz de 7. Bom, então vamos lá fazer aqui uma reta. Primeiro, o zero. Agora vamos para o lado dos negativos, mas podia começar aqui nos positivos também. Então, raiz de 7, ora, raiz de 3, 4 é 2, raiz de 9 é 3, portanto, raiz de 7 está menos raiz de 7, está algo entre menos 2 e menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3, alguns por aqui, né? Aqui menos raiz de 7. Okay? Não podemos ter com rigores geométricos. Agora, são todos os números inferiores a menos raiz de 7. Agora é uma situação muito parecida com esta, mas agora vou fazer assim. Vou fazer, mais uma vez, bola aberta, porque são só os inferiores, não são inferiores a iguais, né? E vou colocar uma seta, mas no sentido do menos infinito. São todos estes números daqui para trás. Em termos de intervalos de números reais. Os intervalos de números reais é sempre, primeiro coloca-se o sistema inferior e depois coloca-se o sistema superior. Então, sempre por ordem crescente. Então, neste caso, chamar este conjunto o conjunto D. Nosso conjunto D vai ser, começa em menos infinito, mas cá está, tal como o mais infinito, o menos infinito também é aberto, menos infinito. Menos infinito não é um número concreto e, portanto, não pode ser que está incluído num conjunto, né? E vai até menos raiz de 7. Menos raiz de 7 e o próprio conjunto não contém o raiz de 7, portanto, aberto em raiz de 7. Okay? Como é que fica a nossa condição? Fica uma coisa muito parecida com esta, mas em vez de ser maior que, vai ser menor que. Então, D é o conjunto de todos os números reais, tal que o x é inferior a menos raiz de 7 e fecha a chaveta e está definido o nosso conjunto através da nossa condição. Já agora, só para mencionar que qualquer um destes conjuntos são conjuntos ilimitados. Ou seja, no sentido em que este tem um limite inferior, mas não tem limite superior, e este é o contrário. Não tem limite inferior, tem apenas aqui este limite superior de menos raiz de 7. Okay? São conjuntos ilimitados. Ora bom, então o que é que falta ver? Falta só ver a situação em que nós temos dois intervalos de números reais que são conjuntos numéricos e, por serem conjuntos, podem ser intersetados ou podem ser reunidos, que são as operações mais elementares que nós podemos fazer com conjuntos. E, portanto, estes aqui não são exceções, apesar de serem elementos conjuntos com infinitos elementos. Então, vamos lá ver como é que fica. Vou fazer uma representação na reta real, só para ser um pouco mais... para não dar-nos em enganos, para fazermos isto sem nos enganarmos, vou fazer assim. O conjunto A começa no menos 2, aqui o 0, menos 1... menos 2, fechado, inclui o menos 2 e aberto no 0, portanto não inclui o 0. Ok. Agora vou usar outra cor para fazer aqui o conjunto B. Começa em 1, menos 1, 2 e 3. Faz assim, aberto e fechado no 3. Ok. Então este aqui é o nosso conjunto A e este é o nosso conjunto B. Okay? Estamos já com uma situação muito peculiar. O que é que existe em comum, interseção, o que é que existe em comum entre A e B?
Ora, eu estou a verificar muito facilmente na nossa reta real que nenhum elemento de A pertence a B e nenhum elemento de B pertence a A. Portanto, estes dois conjuntos nós dizemos que são conjuntos disjuntos. Nesse sentido, a interseção dos dois, aquilo que eles têm em comum é nada, e o nada em linguagem de conjuntos a gente representa através do conjunto vazio. Se quiserem também podem pôr aqui umas chavetas aqui no meio do símbolo. Como é que fica a reunião? A reunião também tem aqui uma certa peculiaridade. Portanto, começa em menos 2, ou seja, vou juntar todos os elementos de A e todos os elementos de B. Começa em menos 2 e vai até 0, e depois tenho que saltar aqui esta parte que não pertence nem a A nem a B, e depois começa em 1 e vai até 3. Ok? Portanto, tudo que A tem é simplesmente vai de menos 2 fechado até 0 aberto, e depois vou colocar o símbolo da reunião, que eu vou reunir todos estes elementos com todos estes elementos aqui. Começa em 1 aberto e vai até 3 fechado, e é apenas isto. Então é uma situação muito peculiar. Vamos ver então outra situação. Bom, então temos o conjunto C, que vai de menos infinito até menos 2 terços aberto, e o conjunto D, que vai de menos 4 aberto até 2 aberto também. Vamos mais uma vez representar na nossa reta real. Fica então, ora, temos aqui 1, 0, temos menos 1, menos 2, menos 3, e menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, menos 2 terços. Está em alguns entre menos 1 e 0, portanto, menos 1 terço, menos 2 terços, está aqui, menos 2 terços, ok? Vai menos infinito e termina aqui em menos 2 terços e é aberto aqui. Portanto, aberto, assim, ok? Este é o nosso conjunto C. E agora, o nosso conjunto D, começa em menos 4 e vai até, ora, 1, 2, começa em menos 4, aberto, aqui, e vai até 2 também aberto. Aberto aqui. Este então aqui é o nosso conjunto D. Okay? Agora já temos aqui coisas em comum entre o conjunto C e o conjunto D. Como é que fica então a interseção do conjunto C com o conjunto D? Portanto, porque é que nós fazemos estes diagramas? Porque agora é só me ver aqui onde é que o tracejado do conjunto C cruza com o tracejado do conjunto D. Portanto, começa em menos 4 e vai até menos 2 terços. E depois só temos que ver se o menos 4 e o menos 2 terços fazem ou não parte da interseção. Faz parte da interseção se o menos 4 pertencer ao mesmo tempo ao C, conjunto C, e ao conjunto D. Mas por causa do facto de estar aqui uma bola aberta, fica com a informação de que pertence a C, mas já não pertence a D. Então não pertence à interseção, porque não é comum aos dois. Então menos 4, aberto, menos 4, no menos 2 terços, menos 2 terços. Agora vamos decidir se é fechado ou aberto. Não pertence a C, mas pertence a D. Ok? Mas como não é comum aos dois, vou dizer que é aberto também. Muito bom. Como é que fica então a reunião dos dois? É tudo que já existe no conjunto C e ainda vou juntar tudo o que existe no conjunto D, quer seja comum ou não. Então começo menos infinito, vou até ao menos 2 terços e depois, toda esta parte aqui é comum aos dois, não acrescenta nada, e depois continua do menos 2 terços para a frente até chegar ao 2, e o 2 já não está incluído. Ok? Então simplesmente vai dizer, começa em menos infinito e vai até 2 e o 2 não está incluído. E pronto, e esta é a reunião do conjunto C com o conjunto D. E pronto, por hoje ficamos então por aqui. Já sabem que se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários e assim que puder eu respondo. Olá, antes de irem, queria só pedir-vos para subscreverem o canal, ativem as notificações, deixem um like e partilhem nas redes sociais. Até uma próxima!